A ocorrência de uma planta daninha conhecida como picão preto não é uma novidade nas lavouras, mas o registro de uma espécie que é resistente ao herbicida glifosato está chamando a atenção dos produtores rurais. Professor, o senhor ouviu comentários, inclusive, sobre esse assunto, né? Já ouvi, é preocupante essa resistência ao glifosato, né? E aconteceu aqui em Jurana, né, próximo a Campo Mourão. É isso aí, professor. O registro aconteceu recentemente em uma propriedade na cidade de Juranda, a 115 quilômetros de Cascavel. Agora os pesquisadores estão estudando técnicas de manejo para o controle dessas plantas. O Paulo é produtor rural em Juranda, região centro-oeste do Paraná. Engenheiro agrônomo formado, há cerca de 10 anos ele trabalha com o pai na área de lavoura que ocupa 500 hectares. Desde a última safra de soja, ele vem enfrentando dificuldade para combater uma planta daninha que é bastante conhecida dos agricultores, o picão preto. E o que chamou a atenção do Paulo foi que essa espécie se revelou resistente ao glifosato. Ano passado a gente fez a aplicação do glifosato em área total aqui, né? E depois da aplicação a gente percebeu reboleiras de picão em algumas manchas, né? A princípio a gente achou que era alguma falha de aplicação, acabamos reaplicando esse glifosato nessas manchas e ainda assim sobrou plantas daninhas. Aí a equipe da Coamo já foi identificando que em outras áreas da região já estava tendo esse problema de planta daninha resistente. O picão ele também é resistente a outro mecanismo que é a ALS, então pré-emergente que a gente estava utilizando também não ia segurar ela. A ideia, na verdade, era ter feito um outro pré-emergente aqui, mas devido à janela curta entre a colheita do milho e o plantio da soja, não deu oportunidade de a gente fazer um trabalho diferenciado. Então a gente acabou tendo que fazer, em pós-emergência, outras estratégias de herbicidas mais antigos, que já tinham até sido parados de ser utilizados, e a gente acabou... Estamos fazendo testes para ver qual que vai ser a solução para esse novo problema na agricultura. Então, a partir do momento que você identificou, já foi feita uma coleta também para a pesquisa? Na nossa área em si não, mas áreas vizinhas que são muito próximas aqui, né? A gente está num raio aqui de uns 3 quilômetros, que todas as áreas vizinhas praticamente estão tendo essa incidência dessa planta daninha resistente. Então acabou que, como a gente fez 2 aplicações em pós-emergência de glifosato e não matou, a gente só precisava do laudo científico, né? E acabou saindo um artigo agora do Fernando Adegas, comprovando essa resistência. O Leonardo é o agrônomo da cooperativa que presta assistência à região. Ele foi informado assim que os agricultores identificaram o problema. A gente começou a perceber, os nossos técnicos aqui da Coamo, aqui na região de Juranda, que em algumas propriedades, após as aplicações de glifosato, não estava ocorrendo a morte de algumas plantas, né? No caso do picão. Com isso, a gente levantou essa possibilidade de ser realmente uma resistência. Passamos para a nossa fazenda experimental, a Coamo tem todo um setor ligado a teste de produto e tudo mais. A partir daí, foi levado para a Embrapa Soja, na pessoa do Fernando Adegas, né, que é um pesquisador que tem muito vínculo junto à Coamo. Foi voltado às propriedades, coletado semente, e aí foi feito todo um estudo científico em cima dessas plantas, né, para poder comprovar, né, que hoje é comprovado por meio de artigo científico, foi comprovado uma resistência realmente ao glifosato das plantas de picão que estão nessa região, né? Nós estamos aqui na beira da 369, então toda uma região aqui a gente já tem picão resistente aqui na região. Essa resistência ele acaba atrapalhando na produtividade? Com toda certeza, né? Toda vez que a gente tem uma planta que está ocupando o mesmo espaço da lavoura, né, a gente tem uma competição por água, luz, nutrientes, né, e vai tirar a produtividade, né? Sem contar o seguinte, que o glifosato hoje é uma ferramenta de extrema importância dentro do manejo da soja, né? A gente sabe que se a gente perder essa ferramenta, vai onerar muito todo o cultivo, vai aumentar o custo. Então, inclusive nós temos aprendido a trabalhar com outras ferramentas para poder dar mais longevidade ao glifosato. E no momento que a gente tem uma planta que não tem tido mais o controle via glifosato, a gente tem que arrumar outras alternativas. Que inclusive na área que a gente está aqui, né, nós estamos trabalhando com outras alternativas para tentar controlar o picão, que aqui já é comprovadamente resistente. Porém, o custo disso vai aumentar, né, e no final diminuir a rentabilidade do produtor. A ocorrência desta espécie de picão preto não está afetando de forma significativa a atual safra,
No entanto, os agricultores estão cientes de que é crucial encontrar um método de controle eficiente para evitar que a infestação de plantas daninhas resistentes ao glifosato se torne um problema mais sério para o futuro. Leonardo, qual o impacto de não combater essa planta daninha? Se a gente olhar aqui, né, nós estamos numa mancha aqui, mais ou menos em 1 metro quadrado a gente tem cerca de 8 plantas daninhas. Com esse tamanho aqui ela parece inofensiva, mas essa planta vai crescer, vai florescer e vai ter um impacto muito grande em produtividade. Sem contar o seguinte, né, que a dispersão dessas plantas é muito fácil. Então, se a gente não adotar nenhuma estratégia de manejo aqui, essa planta vai gerar um volume de sementes muito alto, né, que vai contaminar aqui, além dessa área, várias outras, né, podendo gerar um impacto grande na agricultura local. E se a gente permitir que essas sementes cheguem a outros locais, a gente pode ter um impacto nacional ao longo do tempo aí. A descoberta da nova espécie de picão preto chamou a atenção dos pesquisadores da Embrapa. O Fernando foi o responsável pela pesquisa que comprovou a resistência da planta daninha ao glifosato. Ele destaca como foi o processo para avaliar e chegar nesse resultado. A gente faz uma série de estudos, né, para ver se isso pode ser resistência. O que é resistência de planta daninha ao herbicida? Aquele herbicida, a determinada dose, controlava a planta, e aí você aplica a mesma dose e não controla mais, né? Então, quando tem algum escape, a gente vai ver, opa, será que é resistência? Então, o que foi feito? Bom, foi feita uma nova aplicação do mesmo produto, no caso do glifosato, com dose mais alta, o dobro da dose, no próprio campo, e as plantas escaparam. Bom, a partir do momento que realmente comprovou que no campo não foi controlado, o que a gente faz? A gente coleta plantas, as próprias plantas remanescentes ou semente dessas plantas, leva para a casa de vegetação, aqui para a Embrapa, né, e a gente faz os testes normais de resistência, que é fazer o quê? Semear essa semente que foi coletada no campo, né, e aplicar o mesmo produto em várias dosagens, para a gente ver se tem controle ou não, né, comparando com alguns outros herbicidas que poderiam controlar. A partir daí a gente coleta, se realmente não houve controle, a gente coleta essa semente, planta novamente, quer dizer, tem a geração que a gente chama F2 da casa de vegetação, porque a resistência ela tem que ser herdável, né, quer dizer, tem que passar da mãe para o filho, né, e no caso da primeira geração para a segunda geração do picão. E a gente repete os mesmos estudos para comprovar ou não da resistência, e nesse caso do picão foi comprovada a resistência. Então todo esse processo foi feito lá desde da área do produtor em Juranda até aqui na Embrapa Soja. O pesquisador também deixa um alerta aos produtores para as próximas safras, como alternativas ao glifosato e boas práticas agrícolas. O primeiro aspecto importante, como esse picão é resistente ao glifosato, é buscar alternativas ao glifosato, né? Alternativas já existentes, tanto de pré-emergência, né, de produtos aplicados no solo, que são diferentes do glifosato, e até alguns herbicidas na pós-emergência. Então, a primeira resolução, a primeira solução é buscar alternativas ao glifosato, trocar o glifosato, rotacionar o glifosato com outros produtos. E depois fazer isso tanto na soja quanto no milho. E, se possível, fazer essas coberturas de solo com cobertura verde palhada para diminuir a infestação. Então, basicamente, diminuir o uso do glifosato, trocar esse produto, rotacionar esse produto e manter as boas práticas agrícolas para controlar essa infestação inicial de resistência. Para o Paulo, o desafio agora é encontrar técnicas de controle e combate à nova planta daninha. Aqui nessa área que foi afetada, você usou então outros controles, e aí com esse outro controle você já viu que deu algum resultado? Então, aqui eu sou da era já do soja resistente a glifosato, a gente sempre acaba aplicando quando as plantas daninhas já estavam um pouco maiores. Então, para esse tipo de herbicida antigo que a gente está voltando, deveria ter entrado mais cedo, com uma planta daninha um pouco menor. Mas a gente acabou entrando fazendo um pedaço, a gente não aplicou em área total, aplicamos em manchas onde a gente sabia que tinha. E ainda assim está dando um controle satisfatório. Para ser um teste que a gente está fazendo, a gente está conseguindo um resultado bom. E eu acho que tem que continuar os estudos para ver qual que vai ser a continuidade do trabalho. E no caso, você acredita que vai afetar um pouco da produtividade? Nesse primeiro ano não, mas se a gente não conseguir controlar e ela aumentar a infestação a um ponto de fugir de controle, com certeza. O próximo passo agora então seria? O próximo passo, neste momento nós estamos trabalhando com alguns outros produtos em pós-plantio, que a gente chama, né? Que é o controle pós, depois que a soja nasceu.
Contudo, a gente sabe que uma ferramenta importante é o uso de pré-emergente, né? Então a gente aplica um produto antes de fazer o cultivo da soja que impede a germinação dessas sementes, né? Então a gente vai entrar dentro de uma lavoura que vai estar limpa, né? E a gente vai conseguir ter uma redução bem grande da emergência, do nascimento do picão aqui na área. O glifosato é um herbicida muito importante e revolucionário na agricultura, né? Mas como a gente consegue perceber agora, algumas plantas estão criando essa resistência a ele, né, professor? Pois é, Antoniela, o processo do glifosato veio revolucionar a agricultura brasileira, né? Então, algumas espécies, né, que têm tolerância, algumas espécies cultivadas, foram introduzidas tolerância ao glifosato, né? E aí você passa o glifosato, mata as plantas daninhas. O que acontece? O uso contínuo somente de um princípio ativo vai causando a seleção de plantas. E com o passar do tempo, várias plantas se tornaram resistentes ao glifosato. E o picão preto é uma mais nova vamos assim, descoberta, né, sobre essa resistência que nos preocupa muito. Ora, o que tem que fazer? O agricultor tem que fazer uso de produtos químicos alternativos para não provocar essa seleção. Sabemos que a aplicação de um único produto, de um princípio ativo, vai causar sim a seleção de plantas resistentes. E não podemos descuidar muito não, porque existem outras plantas que são tolerantes já ao glifosato. Não são resistentes, mas são tolerantes. Então nós podemos ter no futuro aí uma inviabilidade ou um uso menor, certo, do glifosato, que foi um grande avanço para a agricultura, onde você aumenta os seus índices de produtividade, podendo passar esse herbicida glifosato mesmo com a soja ou o milho, né, ou o algodão já desenvolvido, né? É uma facilidade que o agricultor tem. Então ele tem que tomar cuidado, usar princípios alternativos, né, para controlar suas plantas daninhas, para que não ocorra essa resistência.